Olá, tudo bem? O meu nome é Michele, eu sou instrutora de informática da MSDB, Michele Solução em Treinamento e Desenvolvimento. E antes que eu esqueça, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Hoje eu vou falar sobre referências no Excel, os famosos travamentos. Mas antes disso, vamos à vinheta. Gente, vocês vão aprender uma dica libertadora. Vão aprender a utilizar com propriedade as referências do Excel. O famoso travamento, quando a gente aperta a tecla F4. Vão aprender a utilizar a referência relativa, a referência mista e a referência absoluta. Sabendo utilizar os travamentos corretos, vocês resolvem as coisas assim, ó. Rápido como estalar de dedos. Vamos à explicação. Então aqui eu vou demonstrar a referência relativa, a mista e a absoluta, sendo que, utilizando a referência mista, por vezes eu posso travar a coluna e por vezes eu posso travar a linha. Então na referência relativa vai funcionar assim, eu vou fazer referência na célula M2, então eu vou apertar o Enter, vou voltar à célula a qual eu digitei e vou arrastar para baixo. Depois eu vou arrastar para a minha direita. Observe o seguinte, na referência relativa, quando eu desloco na vertical, o Excel me acompanha, então ele vai mudar aí de linha 2, 3, 4, 5, mas quando eu for para o lado, ele vai deslocar também a coluna, então ele consegue deslocar linha e coluna. Na referência relativa, a gente não trava nada. Agora, vamos utilizar a referência mista, mas só que aqui eu quero demonstrar o travamento de coluna. Eu vou fazer referência na célula M8 e vou pressionar o F4. O F4 é o que faz o travamento. Então, assim, eu quero utilizar uma referência mista travando a coluna. Quem é a minha coluna aqui? A letra M. Então, eu tenho que pressionar o F4 de forma a posicionar o cifrão antes da coluna M. Então, eu vou apertar o Enter, vou voltar à célula a qual eu digitei, vou arrastar para baixo, observem que a linha está solta, o Excel vai deslocar e vou arrastar para o lado. E ele vai mostrar aqui, ó, que ele entendeu o comando, que ele não vai sair de forma alguma da coluna M, uma vez que eu travei o comando. Esse é o travamento de colunas. Agora eu vou demonstrar aqui o travamento de linhas, então eu vou fazer igual M8, vou apertar o Enter, vou voltar aqui na célula e vou falar, Excel, agora eu preciso travar linha. Vou apertar o F4 e nesse momento eu vou posicionando o cifrão, mas sempre pressionando o F4, tá? Então eu vou posicionar de forma a travar a linha 8, ou seja, o número 8. Vou apertar o Enter, vou voltar à célula a qual digitei, mas agora a linha está presa. Quando eu arrastar para baixo, ele não vai conseguir sair da linha 8. E quando eu arrastar para a direita, ele consegue deslocar a coluna, uma vez que eu deixei a coluna solta, não tem cifrão nenhum aqui, não tem cifrão nenhum, então ele vai se manter fixo aí na linha 8. Então, na referência absoluta, eu vou ir lá na célula M2, eu vou apertar o F4, e aqui, observem que eu travei tudo. Eu travei tanto a coluna quanto a linha. Estou informando para o Excel, hipótese nenhuma saia dessa coluna, porque essa coluna vai ser incomum a todas as outras, ou seja, todas as outras células que eu estiver fazendo algum cálculo virão aqui. Vou apertar o Enter, vou voltar à célula a qual eu digitei. Na hora que eu arrastar tanto para baixo quanto para o lado, o Excel não vai sair hipótese nenhuma aí da célula M2. Então ficou assim, referência relativa, ele desloca para baixo para o lado. Referência mista, travando coluna, ele não vai sair hipótese nenhuma da coluna onde você posicionou esse cifrão. Referência mista, travando linha, ele não vai sair hipótese nenhuma da linha onde você posicionou o cifrão. E referência absoluta, ele não sai daquela célula.
Agora eu quero demonstrar como isso funciona no dia a dia, qual é a aplicabilidade, qual é a vantagem de utilizar as referências no seu dia a dia. Eu estou aqui nesta planilha e aqui nós vamos utilizar a referência relativa. Nessa planilha eu quero analisar o desempenho dos meus colaboradores em relação à meta. Então nós vamos comparar o resultado em relação à meta. Como eu tenho a função aleatório entre, que eu utilizei para preencher aqui com valores aleatórios a meta e o resultado, então todas as alterações que eu fizer, nós vamos ver a tabela atualizando através da aleatório entre. Então aqui vai funcionar assim. Eu vou selecionar todas as células as quais eu vou inserir a função e eu vou chamar a função C para me ajudar a analisar o desempenho. Então esse é igual a C. Qual é o teste lógico? Eu vou falar assim, se a célula C5, que é o resultado do primeiro colaborador, for maior ou igual à meta que está na célula B5, então eu já fiz o meu teste lógico e observem que eu não vou travar nada. Por quê? Quando eu der Ctrl Enter, eu quero que ele resolva na linha 6, na linha 7, na linha 8, então não trava nada. Vamos utilizar a referência relativa. Então, se esse teste lógico for verdadeiro, ponto e vírgula, eu quero que apareça entre aspas, ok? Caso contrário, eu quero que apareça entre aspas. Por que entre aspas? Porque eu estou digitando um texto no Excel. Então, toda vez que nós vamos digitar um texto, tem que ser entre aspas. Então, qual é o valor se falso? Melhorar. Então, minha sintaxe está pronta. Teste lógico, se o resultado for maior ou igual à meta, ponto e vírgula, ok. Caso contrário, melhorar. Ctrl Enter, eu já tenho o resultado, já tenho aí o desempenho da meta por colaborador. Eu deixei aqui alguns meses utilizando uma validação, então eu vou simular, conforme eu alterar os meses, nós vamos simular que é a mudança, o desempenho por mês. Então vai ser assim. Mês de fevereiro, por exemplo, eu tenho aí a meta, o resultado e o desempenho por colaborador. Mês de março, mês de abril, mês de maio, mês de junho e assim sucessivamente. E observem, eu vou mostrar aqui a sintaxe, qual que eu utilizei. Então, eu utilizei a referência relativa. Eu fiz o que? A alteração, a mesma informação que eu fiz aí na primeira célula, eu arrastei para as demais. Então, eu utilizei a referência relativa. Não travei nada. Agora, nós vamos para a referência absoluta. Então, na referência absoluta, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui, eu vou simular aqui que eu tenho o salário atual do meu colaborador e ele vai receber um aumento. E esse aumento está fixo aqui na célula E4. Também deixei uma validação que eu vou alterar aqui as alíquotas, o percentual do aumento. Então, primeiro eu vou trazer de novo a função aleatório entre, selecionar aqui o intervalo e vou chamar a função aleatório entre. Eu vou informar que o menor valor vai ser o 5.000 e o maior 5.500. Fechei, coloquei lá aleatório entre, Ctrl Enter e aí eu tenho os valores por colaborador. Aí agora eu vou fazer assim, como aleatório entre ela fica atualizando a qualquer mudança na minha tabela, eu vou tirar a memória de cálculo. Então eu vou fazer Ctrl C na própria tabela e na sequência Alt C VV. Em um vídeo anterior eu informei, então acompanhem lá os meus vídeos que eu informei como tirar cálculos aí da tabela utilizando Ctrl C Alt C VV. Então eu já tenho alguns valores fixos aí que vai ser o meu salário atual e agora eu quero fazer o cálculo do aumento. Eu quero saber quanto cada funcionário vai ter de aumento. Então vai ser assim a conta, igual B4, que é o salário atual, vezes a alíquota. Mas observe o seguinte, nesse momento eu quero resolver todas essas informações, eu quero fazer a multiplicação de todas as células abaixo da B4 e todas elas viram em uma célula em comum.
que é a E4. Se eu der Ctrl Enter aqui, somente a primeira linha vai funcionar. Por quê? Vai ser B4 vezes E4. Mas nas demais, eu preciso ir na E4. Eu não posso deixar o Excel deslocar a célula E4. Então, nesse momento, o que eu faço na E4? Eu travo. Eu vou apertar F4 de forma a utilizar a referência absoluta, onde todos os números B4, B5, B6, B7 e assim segue, todos serão multiplicados por uma célula em comum, que será a E4. Então, Ctrl Enter. Então, observem como ficou. Todas as células, nesse momento, foram multiplicadas por uma célula em comum, que foi a célula E4. E aqui, se eu alterar a alíquota, por exemplo, altera os valores. Então, eu sei quanto cada colaborador terá de aumento, ok? Vamos agora entender como vai funcionar a referência mista. Aqui eu preciso resolver a tábua de Pitágoras e para resolvê-la eu vou utilizar a referência mista. Eu vou pôr em formato sintaxe para vocês acompanharem o meu raciocínio. Então vai ser o cálculo assim, igual B4 vezes C3 igual B5 vezes C3 igual B6 vezes C3. Imagine que eu preenchi toda a coluna. Agora eu vou para a coluna do lado. Igual B4 vezes D3 igual B5 vezes D3. Imagine que eu preenchi a coluna inteira, hein? Igual B4 vezes E3 igual B5 vezes E3. Imagine eu tendo que preencher essa tabela inteira. Não faz sentido, uma vez que eu estou indo sempre nos mesmos lugares, sempre nos mesmos lugares. Então aqui eu vou utilizar o quê? Os travamentos, a referência mista, porque se a gente analisar essa tabela, olha aqui, eu sempre estou indo na coluna B, buscar informação, só vai mudar as linhas B4, B5, B6, B7. E quando eu olho para a segunda parte da minha sintaxe, eu sempre estou indo aonde? Na linha 3. Então aqui, ó, C3, D3, E3. Então, o que eu vou falar para o Excel? Quando você fizer esse cálculo, o Excel não saia de forma alguma da coluna B e depois não saia de forma alguma da linha 3. Então, vamos lá. Eu vou apagar tudo porque eu quero resolver com Ctrl Enter, tá? Ó, vou apagar tudo, vou tirar do formato sintaxe, vou selecionar, porque agora virar o Ctrl Enter. Vai ser assim, igual B4, apertei F4 de forma a travar a coluna, vezes C3, e vou apertar aqui o F4 de forma a travar a linha. Vai ficar desta forma, Ctrl Enter e resolvi. Então, olha aqui que fantástico, você utilizou a referência mista, uma hora travando linha, outra hora travando a coluna. Gostou dessa dica? Então não se esqueça, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, me siga nas redes sociais, compartilhe com amigos e familiares que sempre vai ter uma dica interessante para vocês. Até mais!